Muito bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje. Ficar, durante essa aula. A nossa aula de hoje vai ser medida de dispersão para uma amostra. Então, como a gente já falou antes, normalmente o pesquisador trabalha com a amostra por pelo menos 3 razões, né? A primeira é que ele não dispõe de todas as cobaias do mundo, do conjunto universo. A segunda é que uma amostra bem trabalhada, representativa, os resultados são mais consistentes do que trabalhar todo o conjunto universo. E a terceira razão é que é mais econômico, os dispêndios são menores, né, do que você usar todo o conjunto universo, certo? Então nós vimos na aula passada as medidas de tendência central, né? São a média, mediana e moda. E hoje nós vamos ver as medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão são, nós vamos ver, amplitude, variância e desvio padrão, coeficiente de variação. As medidas de tendência central, elas são melhores quando os dados se distribuem mais em torno da média. E a dispersão, quando os dados se distanciam da média, daquela nuvem de dados, né? Quando eles se distribuem mais, ficam mais distantes da média, as medidas de dispersão dão interpretações melhores, facilitam a interpretação dos dados, ok? Então, medida de dispersão para uma amostra. Na introdução aqui, ó, as medidas de tendência central dão a abscissa do ponto em torno do qual os dados se distribuem, que a gente viu na última aula, né? Elas são mais apropriadas para descrever a amostra quanto menor a dispersão dos dados em torno da média. Se os dados são muito dispersos, ou são mais dispersos em torno da média, as medidas de dispersão dão resultados mais consistentes, mais coerentes. E isso facilita a interpretação dos dados. Na tabela 5.1 a gente vai ver alguns detalhes do que se falou aqui, né? E outros. São medidas de dispersão, ó, amplitude, variância, desvio padrão, também está aqui, mas coeficiente de variação. É os que a gente vai ver. Então, nessa tabela aqui, ó, pode ter uma ideia do que é variância, né? Média, variância, desvio padrão das notas. 4 alunos em 5 provas. Então veja que o aluno 1, que é o Antônio, tirou 5, 5, 5 e 5. Então, digamos que ele tirou 5 em português, 5 em matemática, 5 em física, 5 em geografia, 5 em biologia, né? Aí quando você soma para tirar a média, né? Que a média é o que é? X barra. Somatório de x sobre n. Então, vai somar 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. 5 vezes 5, 25. 25 por 5 dá 5. Certo? Então, veja que não há variação, aí não há variação, né? Praticamente. Não há variação, é zero. A variância é zero. O desvio padrão é zero. A gente vai ver já o que é variância, que é desvio padrão. Então, não há variação nas notas de Antônio. Já a nota de João, tirou 6, 4, 5, 4 e 6, 4, 6, 10, 20, 25. Dividido por 5, que é o total das notas, o N, dá 5. Então a gente vai ver que a nota de João já é uma variaçãozinha, né? De 1. A variância é 1. O padrão é a raiz da variância, a gente vai ver já. A raiz de 1 é 1. O José tirou 10, 5, 5 e 5 e 0. Então, 25 por 5 dá 5, somatório de x, é a soma dos dados, dividido por n, o n é 5, aí a média dá 5. Mas a variância, José variou mais do que João, né? Antônio não variou, João variou mais do que... Antônio não variou, né? João variou mais do que Antônio, José mais do que João, e o Pedro variou mais.
Então José é 10, 5, 5 e 5. A média também é 5. A variância que a gente for calcular vai dar 12,5. E o desvio a gente vai ver que a raiz da variância dá 3,54. Raiz de 12,5. Raiz de 12,5. Raiz de 12,5 dá 3,4. 3,54. O P 10, 10, 5, 0, 0. Então a média também é 5. A variância 25. E o desvio, raiz de 25, raiz de 25 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então dá para ver aqui que a nota de Antônio não variou. Se for só pela média, ninguém varia aqui, né? Não dá para saber. Aí a gente tem que entrar com a variância. A média de Antônio não variou, a de João variou pouco, a de José variou mais do que João, e a de Pedro variou mais do que todas as outras, todos os anteriores, os alunos anteriores. Ok? Depois a gente volta essa tabela no final a fazer uma conclusão aqui em cima. Então, o primeiro parâmetro que a gente usa para determinar a variância é a amplitude. A amplitude é um conhecimento que a gente já sabe, né? Nós já vimos. Nada mais é do que o maior valor menos o menor. É a diferença entre o maior e o menor de dos dados observados. Então você olha lá na série de dados, identifica o maior valor, identifica o menor, então o maior menos o menor é igual a amplitude. Então a amplitude vai ser o maior valor menos o menor é igual a amplitude. Então a amplitude não mede bem a distribuição dos dados, porque em seu cálculo usa-se apenas os valores extremos. Então, como a amplitude pega só o maior valor e o menor, a gente fica sem saber o que acontece no meio, né? Nos dados intermediários. Então ela não é, embora seja usada, porque é fácil de usar e tudo, mas ela não é uma medida boa de dispersão. A amplitude não mede bem a distribuição dos dados, porque em seu cálculo usam-se apenas valores extremos, o maior menos o menor, o limite superior menos o limite inferior. O limite superior menos o limite inferior é igual a amplitude. E não todos os dados. Então os dados, não se sabe nada sobre os dados intermediários pela amplitude, só o maior e o menor valor. Então, a amplitude é muito usada, principalmente porque é fácil de calcular e fácil de interpretar, certo? Então a amplitude, apesar de não dizer muita coisa em termos de dispersão, ela é muito usada, né? Porque é fácil de calcular e fácil de interpretar. Exemplo, imagine que o peso ao nascer de crianças varie de 1,5, 1,5 a 4,6 kg. Então, nasce uma criança com 1,5 kg. Imagine uma série de 100 crianças, né? A menor é 1,5 e a maior é 4,6. Um bebê bola, né? Quase 5 kg. Então, a amplitude seria 4,6 menos 1,5. O maior bebê, maior aqui é mais pesado, né? Não necessariamente mais comprido, né? Então, o maior peso da série de bebês menos o menor peso. E aí você tem a amplitude. A gente tem a amplitude. Então, é muito fácil, né? 4,6, a amplitude é 4,6 menos 1,5. Então dá 3,1 kg. Então, a gente pode dizer que naquela série que tem 100 números, 100, o peso de 100 bebês recém-nascidos, a variação entre o maior e o menor é 3,1 quilos. Pode dizer isso, né? Não, a interpretação não fica boa por conta de você não perceber os dados intermediários entre 4,6 e 1,5.
Agora a variância. A variância é o segundo parâmetro, né, através do qual a gente determina a distribuição dos dados em torno da média. Os dados distribuem-se em torno da média, como se fosse uma nuvem de dados, né? Você tem a média, né? E os dados se distribuem aqui, em torno da média. Como se fosse uma nuvem, né, de dados. Então os dados distribuem-se em torno da média. Ele pode se concentrar mais em torno da média ou ficar mais disperso em relação à média. Então, o grau de dispersão de um conjunto de dados pode ser medido pelos desvios em relação à média. Então, você tem a média e cada dado tem um desvio em relação à média. Desvio em relação à média é a diferença entre cada dado e a média do conjunto. Então, você tem um conjunto de 100 dados. Aí você calcula a média e o desvio em relação à média é o que? É x menos x barra. x1 menos x barra, aí dá o primeiro desvio. x2 menos x barra, segundo desvio. x3 menos x barra, dá o terceiro desvio. E assim sucessivamente, x100 menos x barra, aí dá o centésimo desvio. Se se somar todos os desvios, vai dar zero. A soma dos desvios é zero. Então os desvios não servem, a soma dos desvios não serve como para analisar a dispersão em torno da média, já que dá zero. E não dá para interpretar o zero. O zero quer dizer nada. Então, por exemplo, se a média de idade... Então, o que é o desvio? É o dado menos a variância. Então, por exemplo, se a média, né, é o dado menos a média. Desculpe aí, é o dado menos a média. O desvio vai ser... O desvio sobre cada dado vai ser o dado menos a média. Como eu falei, x1 menos x barra, x2 menos x barra, x3 menos x barra, x4 menos x barra, e assim sucessivamente, x100 menos x barra, então dá o desvio. Se você somar todos os desvios, dá zero, e aí não dá para interpretar. Então os estatísticos pensaram em outra coisa. Por exemplo, se a média de idade de uma família for 40 anos, a pessoa que tiver 55 anos terá um desvio em relação à média de... A média é 40 anos, né? A pessoa 55 menos 40. Onde o 55 é o que? É a idade da pessoa. E o 40 é a idade média. É a idade média daquela família, daquele grupo de pessoas. Então dá 15 anos, né? 55 menos 40, 15. Cada dado tem o seu próprio desvio em relação à média, certo? Cada dado vai ter o seu próprio desvio em relação à média. Eu já repeti 3 vezes ou 4, mas é preciso. Para julgar o grau de dispersão de uma amostra, é preciso observar todos os desvios. A soma dos desvios é igual a zero, certo? Então não dá para analisar a dispersão em termos de soma de desvio, porque a soma dos desvios dá zero, e o zero não dá para interpretar o zero. Considere os números 0, 4, 6, 8 e 7. Então considerar um número real, uma situação real, né? Você tem os números 0, 4, 6, 8 e 7. A média desses dados é a soma dos dados, a média, x barra, que a média é igual somatório de x sobre n, né? Somar cada x, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 2, 4, 5, aqui só tem 5. Então a média desses dados é 0 mais 4 mais 6 mais 8 mais 7. Então quando eu somar 0 mais 4 mais 6 mais 8 mais 7, eu vou ter 25. Como são 5 números, aí eu divido por n. O n é 5, aí a média dá 5. Os desvios em relação à média, representado por x menos x barra, são o seguinte, ó. 0 menos 5, a média não é 5, primeiro dado, x1 é 0, menos x barra é 5. Então 0 menos 5 dá 5. x2 é 4, menos x barra, x2 é 4.
4 menos x barra, que é 5, dá menos 1. Menos 1. x3, que é 6, menos x barra, que é 5, dá 1. x4, que é 8, menos x barra, que é 5, dá 3. x5, que é 7, menos x barra, que é 5, dá 2. Então, se eu somar menos 5, menos 1, aí aqui dá menos 6. Aí eu somar 1 com 3, 4, 2, 6. Então fica 6 menos 6 dá 0. Isso aqui é só para provar que a soma dos desvios de um conjunto de dados, aqui só estão 5 dados, mas poderia ser 30, 40, 100. A soma dos desvios de um conjunto de dados, ou seja, de uma série de dados, vai dar sempre 0. Então, a soma dos desvios não dá para interpretar a dispersão em torno da média, porque vai dar 0. Aí o 0, ele não permite a interpretação, já que o 0 é nada, né? Nada, nada, nada. Em conjunto, esses desvios mostram o grau de dispersão dos dados em torno da média, em conjunto, né? Para medir a dispersão dos dados em torno da média, os estatísticos usam a soma do quadrado dos desvios. Então, o que os estatísticos perceberam? Eles perceberam que, encontrando os desvios, você tem uma ideia da dispersão dos dados. Mas se você somar os desvios, dá 0. Então, a soma dos desvios não dá para interpretar a dispersão, porque é 0. Mas se você pegar os desvios e elevar ao quadrado, aí sim. E para medir a dispersão dos dados em torno da média, os estatísticos usam a soma do quadrado dos desvios. Não, se você pega cada desvio e eleva ao quadrado, você pega menos 5 ao quadrado, dá 25, porque o número negativo ao quadrado dá positivo. Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Aí sim, aí dá para interpretar, porque dá número significativo. O 0 não é significativo, mas quando você eleva ao quadrado, dá significativo a soma do quadrado dos desvios. Então, um exemplo aqui nessa tabelinha, ó. Um exemplo prático, que é o mesmo exemplo, exatamente para fixar bem, é o mesmo exemplo, não mudar muito para que o aluno tenha uma facilidade em absorver isso aqui. Então os dados são 0, 4, 6, 8, 7, né? Dados aqui, 0, 4, 6, 8, 7. O x barra, que é a média, é 5. Depois você somar 4, 6, 10, 10 com 15, 25, dividido por 5, dá 5. A média é 5. O x barra, somatório de x sobre n. O desvio, a média é 5, então 0 menos 5 dá menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. 6 menos 5 dá 1. 8 menos 5 dá 3. 7 menos 5 dá 2. Aí quando eu somo aqui o desvio, ó, dá 0. Porque menos 5 com menos 1 dá menos 6. Aí eu vou somar aqui agora. 1 e 3, 4 e 2, 6. Mais 6. Mais 6. Mais 6. Menos 6 dá 0. Então, aí não serve para interpretar, porque o 0 ele não é um número que não vai ter significado nenhum, vai interpretar não é número significativo. Aí o que os estatísticos perceberam? Se pegar o desvio, elevar ao quadrado, né? Menos 5 ao quadrado dá 25, porque o número negativo ao quadrado dá positivo. Menos 1 ao quadrado dá 1, pela mesma razão, o número negativo ao quadrado dá positivo. 1 ao quadrado dá 1, que é 1 vezes 1. 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3, 9. 2 ao quadrado dá 4. Aí sim, quando soma o quadrado dos desvios, a soma do quadrado dos desvios é significativa, é 40. Então, somando o somatório do quadrado dos desvios
o somatório dos desvios, o somatório do desvio, que é x menos x barra, ao quadrado, dá um número significativo, que é 40. Aí já dá para interpretar, né? 40 é um número significativo, diferente de zero. Então os estatísticos conseguiram fugir do zero, né? E encontrar um número significativo, no caso 40. Mas a coisa não terminou ainda, né? Não terminou, não. Então, vamos continuar. Ainda em variância. Como os quadrados do desvio negativo são positivos, toda soma de quadrado é positiva, né? Por isso que deu 40. Ou, no mínimo, nula. Quando é que a soma de quadrados dos desvios é nula? Quando todos os desvios são nulos. 5 menos 5, 0. Aí todos os desvios são nulos. Quando somar 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, vai dar 0. Mas isso não é um caso raríssimo, nem existe, né? Então, como os quadrados dos números negativos são positivos, toda soma de quadrados é positiva ou, no mínimo, nula. A soma dos quadrados de desvio não é usada como medida de dispersão, porque o seu valor cresce com o número de dados, certo? Então, se eu tiver o número de dados, repetir os dados, se eu tiver 50, 60, 70, aí repetir 50, 50, 60, 60, 70, 70, aí vai dar o dobro da soma, com o mesmo desvio, a mesma variância e o mesmo desvio padrão, o mesmo coeficiente de variação. Então, aumentando o número de dados, dobrando o número de dados, eles perceberam que altera também o desvio, a variância, né? A soma do quadrado de desvio não é usada como medida de dispersão, porque o valor cresce com o número de dados. Então, para medir a dispersão dos dados em torno da média, usa-se a variância. Ao invés da soma do quadrado de desvio, usa-se a variância, que leva em consideração o tamanho da amostra, né? Então, o que é a variância? A variância é definida como a soma dos quadrados de desvios dividido pelo tamanho da amostra, menos 1. Esse tamanho da amostra menos 1, que é n menos 1, esse tamanho da amostra menos 1, a variância é definida como a soma dos quadrados de desvio dividido pelo tamanho da amostra menos 1. Esse tamanho da amostra menos 1 é uma maneira de evitar aquele efeito, que quando aumenta os dados, aumenta o desvio. Aqui não. Com n menos 1, esse n menos 1 é que os estatísticos chamam de grau de liberdade. Então, com o grau de liberdade, soma dos quadrados de desvio dividido pelo n menos 1, isso elimina aquele efeito do número de dados, de aumentando o número de dados, aumenta a variância, aumenta o desvio, aumenta a dispersão. Veja que variância é uma medida de dispersão. Assim como o desvio, que a gente vai ver já já, desvio padrão, raiz da variância, o coeficiente de variação. Então eles perceberam que tem que pegar a soma do quadrado dos desvios, mas tem que dividir por n menos 1, que é exatamente o número, o grau de liberdade daquela série de números. O n, o que é o n? É o número de dados, imagina que fosse 100 dados, né? E o n menos 1 é 100 menos 1, que é 99. Vai que fosse 30 dados, então o n seria 30. E o n menos 1, 30 menos 1 é 29. E aí vai, 40, 60, 70, 80. Quantos dados você tiver naquela série de dados, a sua tabela lá de dados. Ok? Os estatísticos chamam o valor n menos 1 de grau de liberdade. Então, n menos 1 é o grau de liberdade. A gente poderia falar um pouquinho mais sobre n menos 1, mas vamos deixar para falar mais adiante, para não complicar as coisas. Mas o n menos 1 tem a ver também com aleatoriedade dos dados, né? Mas aí é outra coisa, é lá para frente. Vamos compreender só isso aqui por enquanto, né? Os estatísticos chamam o valor de n menos 1 de grau de liberdade. Então o grau de liberdade é n menos 1. E o que é o n? É o número de dados da série. 100, 40, 50, 60, quantos dados for, menos 1. Portanto, a variância que se indica por S ao quadrado
o símbolo da variância, esse S minúsculo ao quadrado, é dado pela forma. S ao quadrado é o quê? Somatório de x menos x barra ao quadrado, somatório de x menos x barra, né, ao quadrado, x menos x barra ao quadrado, somatório, dividido por n menos 1. Certo? Aí aqui ele é uma maneira de evitar aquela contaminação pelo número de dados. O número de dados, quando cresce, aí cresce também a variância. Com esse n menos 1 aqui, que é o grau de liberdade, esse efeito não vai aparecer, não vai, porque ele está condicionado aqui o número de dados. O efeito de em se aumentando os dados, aumentar a variância, vai ser diluído aqui pelo n, que é o número de dados n menos 1, o grau de liberdade. Desenvolvendo algebricamente a fórmula da variância, obtém-se. Então, essa fórmula aqui é a primeira encontrada, né? Somatório de x menos x barra ao quadrado por n menos 1. Mas ele um desenvolvimento algébrico permitiu encontrar essa outra fórmula, ó. S ao quadrado vai ser somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n, tudo isso dividido por n menos 1. Então, aparentemente essa fórmula é mais descomplicada e tal, mas não é não. Ela, pelo contrário, vai facilitar os cálculos, porque aí você encontra logo somatório de x ao quadrado, né? Depois você pega o somatório, eleva ao quadrado, né? Entendeu? Depois divide por n, e no final divide por n menos 1. Essa parcela dividida por n. Esse aqui é o somatório de x. Então você faz uma tabela intermediária, que a gente chama cálculos intermediários, onde você calcula somatório de x ao quadrado e somatório de x. Somatório de x, somatório de x ao quadrado, né? Então você calcula numa tabela intermediária. Vamos ver a tabela aqui, 5.4. E ela já dá uma ideia interessante, né? Então 5.4, vamos ver. Então essa fórmula, eu queria dizer aqui nesse momento, repetindo, né? É bom repetir, que essa forma aparentemente mais complicada, ela é mais fácil de se conduzir o problema, de se resolver o problema, né? Você pega, você encontra somatório de x numa tabela intermediária, depois somatório de x ao quadrado, ela se torna mais fácil de resolver do que essa outra fórmula inicial. É um desenvolvimento algébrico, né? Ó, como está dito aqui, desenvolvimento algébrico, a forma da variância obtém-se essa aqui. É uma aparentemente mais estranha, né? Porque, aparentemente tem mais dados, mas acaba sendo mais fácil na hora de aplicar a fórmula. Vamos ver a tabela 5.4. Nessa tabela 5.4, ó, cálculo intermediário para obtenção de variância. Então, é o que eu já falei antes, mas que a gente vai tem aqui na prática, né? Ó, a tabela. Então aqueles mesmos dados, 0, 4, 6, 8 e 7. Somatório de x é 25, né? Aqui. Então aqui nessa coluna eu tenho um somatório de x, ó. Somatório de x. O somatório de x, só voltando aqui, ó. Aqui, ó. Somatório de x. É um dos elementos da tabela. Certo? E eu outro aqui, ó. Coluna 2. Eu pego esse x, eleva ao quadrado, dá 0. X ao quadrado, tá? 0 ao quadrado é 0. 4 ao quadrado, 16. Para quem não sabe, o quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. 4 vezes 4, 16. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Tá bom? Então, elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Aí eu tenho aqui, ó, quando eu somar, somatório de x ao quadrado. Então, quando eu somo aqui, x, eu tenho somatório de x. Quando eu elevo ao quadrado e somar, somatório de x ao quadrado. Olha aí como fica fácil. Aí na tabela eu tenho, ó, somatório de x ao quadrado. Eu tenho somatório de x, pego e coloco aqui. E aqui eu já tenho o somatório de x ao quadrado, que é a segunda coluna. E o n é o número de dados. O n menos 1 e dado menos 1. Fica fácil? Fácil, né?
Pronto. Então normalmente a gente constrói essa tabelinha intermediária, cálculo intermediário para a obtenção da variância. E esses cálculos intermediários, o nome já está dizendo, é intermediário, né? Ele faz uma ponte entre a fórmula, né, e os dados da fórmula. Então é uma maneira de obter os elementos da fórmula. Eu tenho os elementos da fórmula, depois eu jogo na fórmula, né? E aí obtenho a variância com o n menos 1, e aí obtém a variância tendo os elementos da fórmula. Mais ou menos como quem vai fazer um bolo, né? Aí pega a farinha de trigo, né? Pega o fermento, tal, leite. Eu não sei fazer não, mas aí joga tudo, aí sai o bolo. Então, você pega esse elemento que está lá na fórmula, somatório de x, o somatório de x ao quadrado, joga na fórmula, e aí você vai obter a variância, encontrar a variância. Entendeu como é mais fácil? Como aparentemente seria mais difícil, mas essa fórmula torna o cálculo mais prático, mais fácil de ser elaborado do que essa aqui. Você vai encontrar x menos x bar de cada um levar ao quadrado, complicado. O outro assunto que é muito associado a esse, né, de variância, o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz da variância. Porque os pesquisadores descobriram, os estatísticos, que quando você encontra a variância, você encontra a variável ao quadrado. Por exemplo, se a variável estiver em metro, aí dá em metro quadrado. Se a variável estiver em grama, aí dá em grama quadrado, ao quadrado. Se a variável estiver em centímetro ao quadrado. Se estiver em polegada, dá polegada ao quadrado. Isso complica muito a interpretação, porque você vai ter que comparar, e não é possível comparar, né, metro quadrado com metro, não dá certo. Para resolver esse problema, esse dilema, aí eles tiveram a ideia de extrair a raiz quadrada da variância, certo? Aí quando você extrai a raiz quadrada da variância, aí você volta à unidade anterior. Então, metro quadrado, raiz da metro. Grama quadrado, raiz da grama. E aí você consegue comparar grama com grama. Não dá para comparar grama com grama ao quadrado. São coisas diferentes. É você querer comparar um abacaxi com uma berinjela. Não dá certo não. É muito diferente. Entendeu? Então tem que voltar à mesma unidade para poder comparar. Então, desvio padrão. A variância tem a desvantagem, como eu já falei, mas aqui está escrito, eu vou ler, né? Afinal, a gente tem que ler o que escreve, né? Para não fazer besteira. A variância tem a desvantagem de apresentar a unidade de medida igual ao quadrado da unidade de medida dos dados. Então, como eu disse, se o meu dado está em quilograma, o dado lá, peso de criança, 1,5 kg, aí quando eu tiro a variância, dá quilograma ao quadrado. Como é que eu vou comparar quilograma ao quadrado com quilograma? Não dá certo, são coisas diferentes. Eu não comparo coisas diferentes, estatísticas. Só dá para comparar o que é semelhante. Por exemplo, se os dados estão em metro, a variância fica em metro ao quadrado. Olha, eu vou comparar metro ao quadrado com metro, não dá certo. Já o desvio padrão mede a dispersão, né? Como a variância mede, desvio padrão mede a dispersão e tem a mesma unidade da medida dos dados, né? Quando eu tenho grama ao quadrado, se eu extrair a raiz, dá grama. Então, o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância com sinal positivo. Se eu tiver a variância negativa, aí não dá para extrair, porque não extrai raiz de número negativo, aí eu extraio como se fosse positivo. A raiz quadrada da variância com sinal positivo, aí posso, né? Se eu tiver menos 25, eu não posso extrair raiz de menos 25, mas eu posso extrair de 25. Dá 5, aí fica menos 5. O desvio padrão é representado por S. Então, a variância é S ao quadrado, né? A variância é S ao quadrado. Szinho, S pequeno, S minúsculo. Um S minúsculo. Então,
A variância, ela é representada por S minúsculo ao quadrado, ao quadrado. Pronto, S minúsculo ao quadrado. Acontece que quando eu tiro, extraio a raiz da variância, aí em vez de ter S ao quadrado eu vou ter S. Então o S é o símbolo do desvio padrão, que permite voltar à unidade anterior em que os dados estavam lá. Então, exemplo, para a nota de José, cuja variância é 12,5, tem-se o desvio padrão é S, a variância S ao quadrado é 12,5. Quando eu encontro o desvio, é raiz de S ao quadrado, raiz de S ao quadrado e raiz de 12,5. Então, raiz de S ao quadrado igual a raiz de 12,5. A raiz de S ao quadrado é S, né? E a raiz de 12,5 é 3,54. Então, 3,54 é o desvio padrão em relação à média. Desvio padrão em relação à média. Certo? O desvio padrão é a raiz da variância. A raiz da variância dá o desvio. Nesse caso aqui, no caso do José, né? 3,54. Depois vai ver a tabela completa e aí vai entender melhor isso aqui, tá bom? O último parâmetro para avaliar a dispersão é o coeficiente de variação. Coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média. Então, o coeficiente de variação, o que é? É S sobre x barra. S, que é o desvio padrão, né? Dividido por x barra. O que é x barra? A média. Então, o coeficiente de variação é S sobre x barra. Aí, como vai dar um número menor do que 1, a gente multiplica por 100 para dar em percentagem. Né? Coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão, que é o S, e a média, que é x barra. Multiplica-se o resultado por 100 para que o coeficiente de variação seja dado em porcentagem. Então, o coeficiente de variação, que é dado em porcentagem, ele é adimensional, né? Porcentagem adimensional. Então, permite você comparar comprimento com peso, né? Em cães, em animais em geral, né? Permite comparar o peso, que é dado em quilograma, e comprimento em centímetro. De outra forma, não era possível comparar, porque são coisas diferentes, né? Você não compara centímetro com grama, com quilograma. Mas o coeficiente de variação permite isso. Então, ele permite dizer o seguinte: a variação no peso de cães, assim como do homem, né, e outros bichos, é maior do que o comprimento, né? Então, você tem um homem-bola de 400 kg, né? E tem uma altura máxima de 2 metros, 2 metros e 20, né? Então a variação é muito menor. Você tem uma pessoa que pesa 40 kg, até um pesa 400, né? Então a variação é muito maior do que o comprimento, que pode variar de 1,5 a 2,20, sei lá, por aí. Entenderam? O coeficiente de variação permite você comparar comprimento com peso, que são coisas diferentes, que não poderiam ser comparados com base na unidade deles, centímetro, quilograma. Não dava para comparar. Mas o coeficiente de variação permite isso. Então, o coeficiente de variação é o S. O que é o S? Desvio padrão, dividido por x barra. O que é x barra? A média, multiplicado por 100 para dar em porcentagem. É o que eu já falei, mas que está escrito aqui, ó. Imagine dois grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas têm idade 3, 1 e 5. São crianças, né? A média de 3, 1 e 5, se vocês só fizerem aí, somatório de x sobre n dá 3 anos. E um segundo grupo, que tem 55, 57, 53 anos. A média é 55. Nos dois grupos, a dispersão dos dados é a mesma. A variância é 4. S ao quadrado é variância, é 4. O desvio padrão é raiz da variância, né?
que dá raiz de 4. A raiz da variância, que é S ao quadrado, dá S, né? S igual, raiz de 4 é 2. Então, desvio padrão vai dar 2. Variância é 4, desvio é 2. É igual para esses dois grupos aqui, ó, grupo 1 e grupo 2. A variância e desvio padrão é igual. Mas o primeiro grupo, coeficiente de variação, 2 sobre 3 vezes 100 dá 6667. 6667. Alto. O segundo grupo, coeficiente de variação, 2 por 55 vezes 100 dá 364. Coeficiente de variação 364 indica pequena dispersão dos dados em torno da média. Veja que esse número é dimensional, porque é percentagem, né? Já o coeficiente de variação das crianças, né, 6667, é alto. Por quê? Porque esse valor aqui, em relação a isso, é muito maior, né? Essa fração aqui é muito maior do que essa, né? Quanto menor o numerador, denominador da fração, o numerador diminui o valor, mantendo isso aqui constante. Isso aqui aumenta, ó. Isso aqui constante, né? 2. Só que aqui é 3 e aqui é 55. Então, esse valor é muito menor do que... cerca de 18 vezes menor em relação ao primeiro grupo. Isso é para provar como o efeito dessa variação, né, sobre o grupo, dependendo da série de dados. Ok? E como está em percentagem, né? A percentagem é dimensional, eu posso comparar um grupo com o outro. É como eu falei, se tivesse peso, comprimento em cães, poderia comparar também. Porque o coeficiente de variação é adimensional. A diferença de 2 anos é relativamente mais importante no primeiro grupo, que tem média 3, do que no segundo, que tem média 55. A variação é muito maior no primeiro grupo do que no segundo. Então, o coeficiente de variação mede a dispersão em relação à média. Então, a dispersão em relação à média é o que o coeficiente de variação vai medir, porque o coeficiente de variação que é S sobre x barra. Então, a dispersão em relação à média. Por se tratar de um número adimensional, possibilita fazer comparações entre variáveis diferentes, como o peso e a altura. Então, o coeficiente de variação, ele sendo adimensional, em percentagem, é possível comparar coisas diferentes, né? Altura e peso, né? Entendeu? Parâmetros diferentes. Vamos voltar àquela tabela inicial, para a gente ter uma noção bem geral aqui. Primeira tabela. Olha aí, essa primeira tabela, ela vai exatamente fazer uma síntese, né, de tudo que a gente viu aí, né? Basicamente o que a gente viu. Só não tem coeficiente de variação. Mas tem a média, a variante, desvio padrão das notas de 4 alunos. 5 provas, né? Então veja que pela média aqui eles são iguais, né? Ó, não tem problema. Quando você tira a variância, aí você vai perceber que o Antônio não variou, o João teve uma pequena variação, o José uma variação maior, e quem mais variou foi Pedro. O desvio padrão vai refletir isso aqui, porque raiz de 0 dá 0, raiz de 1 dá 1, raiz de 12,5 dá 3,54 e raiz de 25 dá 5. O desvio padrão, ele permite encontrar a mesma unidade, né? A unidade dos dados, e a partir daí você interpretar melhor, porque você vai comparar centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro, quilograma com quilograma, né? Grama com grama, etc. Então dá para ver que a nota do Antônio não variaram, a do João variou menos do que a de José, pela variância, pelo desvio padrão, e a de Pedro é a que mais variou, a que mais variação maior.
Ok? Alguma questão? Alguma dúvida? Não? Nada, nada, nada? Nada, nada, nada? Eu tinha uma figura para mostrar aqui, mas não saiu, tá, gente? Era a figura de um pescador pescando, não saiu, tá no outro documento, não veio para cá, não. Por alguma razão não veio, tá? Vou ficar devendo essa figura. Eles me cobram depois, ok? E gostaria de agradecer, né, a compreensão de todos, a paciência. E na próxima aula a gente se vê novamente, se Deus quiser. Que Ele vai querer, né? Então a gente vai se ver na próxima semana novamente. Por favor, enviem dúvidas para o meu e-mail. O meu e-mail é evandrofreire@hotmail.com. Mande para o e-mail, porque às vezes não está dando certo pela uva. Então mande pelo meu e-mail particular. Obrigado e até a próxima. Deus quiser. Para a gravação.